Alô, você ligado no canal Papo Técnico, lugar destinado para entrevistas com treinadores e ex-jogadores de futebol. Hoje vamos bater um papo com o técnico de futebol Milton Mendes, para a gente falar um pouco da sua carreira e também sobre o futebol. Mas antes, faço convite para você, deixar seu like, deixar sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada no canal Papo Técnico aqui no YouTube. Ô Milton Mendes, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente falar um pouco de futebol e também da sua carreira. Olá, Luiz Fernando, bom dia. Espero que você esteja bem. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz também por poder estar entrando no seu papo técnico aí e conversarmos um pouco sobre futebol, sobre a atualidade, enfim, será um prazer grande. Muito obrigado. Bom, Milton, eu quero começar falando um pouco como que estão os seus planos para a carreira, né? Seu último clube foi o Retrô nesse ano, acabou sendo demitido. Como que estão os seus planos para assumir outro clube após essa passagem curta no time do Retrô? Eu tinha algum conhecimento da dinâmica do Retrô e as coisas não correram bem. Foi tudo assim muito rápido também, não deu tempo de fazer uma implantação de ideias, enfim. E como o campeonato é pequeno, ele optou por isso. Então, eu estou tranquilo à espera de alguma coisa que seja do agrado meu e também da entidade contratante, e a gente consiga fazer um trabalho que consiga dar uma desenvoltura boa, não só para o clube, como também para mim. Eu estou tendo alguma dificuldade de um tempo para cá, porque eu fiz um mestrado, parei 2 anos e as pessoas estão dizendo que longe do mercado 2 anos. Então, eu tentei buscar novos conhecimentos, novas ideias para implementar no futebol, e agora estou sentindo alguma dificuldade, alguma resistência pelo tempo que eu fiquei fora. Isso que eu estava fazendo era acrescentando as minhas visões do futebol, né? E Milton, essa passagem do Retrô durou apenas 5 jogos, você até comandou o time no jogo de ida contra o Fortaleza pela Copa do Brasil. Era uma demissão, era uma saída que você esperava, foi pego de surpresa, ou por conhecer o retrospecto do futebol brasileiro de não dar tempo ao treinador de futebol, é algo que acaba não te pegando tão de surpresa assim? Não foi o que eu esperava. Foi uma surpresa para mim, por quê? Porque quando eu entro no clube, o clube estava numa fase, tinha entrado na fase final do Campeonato Pernambucano, mas o Campeonato Pernambucano é muito diferente da Série C, que é um campeonato muito mais encorpado, mais forte, e para chegar na frente do Campeonato Pernambucano não precisava de muito, não desmerecendo o Campeonato Pernambucano, que é um campeonato bom, tem equipes boas, fortes, todavia tem algumas com alguma dificuldade. Então, chegar entre os 4 não é difícil, né? Porque tem o Sport, tem o Náutico, o Santa Cruz e até o Retrô, mas não nessa ordem, mas todos com possibilidade de ser campeões, né? Então, só essas 4 equipes, elas já largam com 25% de chance de ser campeão. E me pegou de surpresa porque eu achava que poderia ter algum tempo, foi isso que me foi prometido, dar tempo para eu poder trabalhar, colocar ideias no clube, colocar ideias para o jogo, e tanto é que a equipe estava crescendo. A gente estatisticamente tinha bons números, só não estavam conseguindo era finalizar, justamente pelo fato que já tínhamos falado, que o trabalho do treinador é preparar a equipe e chegar na frente do gol com situações de um lado, do outro, cruzamentos e entradas dos homens de trás. Depois, na hora de finalizar, é a qualidade do jogador, né? É lógico que o treinamento ajuda, mas a qualidade do jogador que é fundamental. O Guardiola já diz isso. Então, para mim, eu já estava lógico que fizemos as coisas assim muito rápidas, mas já estava num período de assimilação, porque, para mim, quando você entra num clube, você tem 3 fases, né? Que é o período de construção, assimilação e execução. E o período, nós já estávamos numa fase de assimilação. Os jogadores já estavam entendendo
o que tinham que fazer, como fazer, as aproximações, a hora de esticar, a hora de juntar. E pronto, e aí perdemos 2 seguidas e ele apavorou-se com medo de voltar e entrar na zona do rebaixamento. A gente estava com 3 casas acima, hoje está dentro da zona do rebaixamento. Bom, Milton, agora eu queria falar um pouco de treinadores do Brasil na Europa. Você que viveu os 2 lados, né? Treinou no Brasil, treinou na Europa. Por que o treinador brasileiro não tem tanta oportunidade no futebol europeu, na sua visão? Hoje já começa a ter uma visão diferente do treinador brasileiro, porque hoje os nossos cursos da UEFA já são reconhecidos na Europa, né? Os cursos da Conmebol já são reconhecidos. Então, agora já parte de uma possibilidade de igualdade. Anteriormente, os cursos do Brasil não eram aceitos na Europa. Então, já partia de uma desigualdade muito grande, ou seja, os europeus poderiam trabalhar aqui, mas os poderiam trabalhar porque não eram reconhecidos os cursos lá. Ou seja, não era visto como um país com seriedade. Não era um país, uma América do Sul, não é? E os argentinos já estão podendo trabalhar lá há mais tempo que o brasileiro. Agora o brasileiro já consegue trabalhar. Então, agora, daqui para frente, já vamos começar a ver mais treinadores lá. Por quê? As oportunidades elas vão aparecer, né? E trabalhar na Europa hoje é um desafio muito grande, porque os treinadores europeus eles estão já bem vistos há muito mais tempo. E o brasileiro agora está começando a mostrar, né? E se tiver oportunidade, o treinador brasileiro ele é tão bom como o português, ou como qualquer outro argentino que aqui estão, né, invadindo o Brasil. Eu acredito que é mais por isso nesse momento, né? Antes nós éramos vistos como um país que importava muitos jogadores, mas não tinha uma ideia, uma metodologia para treinador. E hoje já a CBF Academy está crescendo gradativamente, está crescendo a nível nacional e internacional também. Então, acredito que agora vai começar a aparecer mais. Eu diria que anteriormente não conseguia porque não tinha as validações. Hoje já tem, então vai começar a aparecer mais. Não ajuda muito os treinadores estrangeiros entrando no país, porque daí tirar o espaço de quem aqui está. Logicamente que o espaço você só consegue mostrando as tuas qualidades, né? Os teus skills para poder seguir em frente, fazendo trabalhos diferentes e bons trabalhos. Hoje nós temos treinadores brasileiros, que é o Mano, temos o Dorival, temos o Rogério, treinadores que podem dar o salto para a Europa facilmente. Milton, agora eu queria falar um pouco de seleção brasileira com você, né? O Brasil, depois que teve o Tite, teve alguns treinadores no seu comando técnico, Ramon Menezes, Fernando Diniz, Dorival Júnior, e agora está com Carlo Ancelotti. Queria saber a sua opinião, se você aprovou o nome do Carlo Ancelotti ou se você acha que a CBF poderia ter ido em um caminho diferente. Olha, nós sabemos que quando se busca alguém que quer fazer alguma coisa assim, entra numa CBF, né, como presidente ou algo, eles querem fazer algo diferente, né, querem tentar algo diferente. Eu tenho uma máxima na minha vida que você não é fazendo as mesmas coisas que podem ter resultados diferentes, tem que fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes. Então, o que eu vi? Eu vi que vinham tentando há algum tempo, treinadores brasileiros, como você enumerou agora, o Tite, o Ramon, o Dorival e o próprio Diniz, Fernando Diniz. Então, foram 4 treinadores em pouco tempo. Isso causa uma instabilidade para uma seleção. Logicamente, eles tinham que buscar alguém que não fosse um erro, que não fosse uma dúvida, sim uma certeza. E eu acho que o Ancelotti é uma boa opção, mas se eu fosse Milton Mendes, o treinador, o presidente da CBF,
E é lógico que eu pensaria no Ancelotti, como é um presidente como é um treinador de grande capacidade, ganhador, mas acredito que o treinador para a seleção brasileira seria, eu enumeraria outros 2 nomes também, além do Ancelotti, por ordem, o Luiz Henrique e depois o Mourinho. Acho porque são treinadores de forma diferente. Hoje o Brasil, ele precisa de alguém que mostre o caminho mais assertivamente, né? Porque nós estamos com pouco tempo da Copa do Mundo e a conversa ela é importante, mas a cobrança muito mais. Então eu acredito que para nós como torcedores, como homens, como família do futebol que torce para a seleção brasileira, foi espetacular a escolha. Porém, para os treinadores brasileiros não é uma boa escolha, porque está colocando a possibilidade dos treinadores brasileiros não terem capacidade de estar na sua seleção. Aí você me pergunta assim, pois é, mas a seleção portuguesa, ela tem um espanhol e a escola portuguesa é considerada das melhores do mundo. Pois nenhum treinador que estava enumerado para pegar quis a seleção. Então, a seleção é um cargo que se tem trabalho a cada mês e meio, 2 meses, né? Então, tem muitos treinadores que querem o dia a dia, que têm paixão do dia a dia. O dia a dia é que faz movimentar. Aquele trabalho de mês a mês e é um trabalho muito mais parado, muito mais monótono, muito mais de escritório do que propriamente de jogo, né? De treino. Porque você fica 1 mês e meio fazendo trabalho de escritório, de ver jogos e isso, e depois fica 4, 5 dias até um jogo, e depois 4 outro jogo. Ou seja, você trabalha 8 dias para depois mais 1 mês e meio. É mais ou menos isso que eu acho. Para os treinadores brasileiros, a escolha do profissional, eu penso que não é benéfico. Todavia, para os torcedores brasileiros, da seleção brasileira, do povo brasileiro, foi uma boa escolha. Milton, agora eu quero destacar alguns trabalhos feitos por você. Primeiro, no que te abriu portas, né, para o cenário do futebol brasileiro, que foi a Ferroviária em 2015, campeão do Paulistão A2. Queria saber de você a importância desse título na Ferroviária em 2015 para abrir portas, como depois, no mesmo ano, treinar o Atlético Paranaense na Série A do Campeonato Brasileiro. Exatamente, foi um momento muito interessante, né? Eu tinha feito um trabalho na Ferroviária não, no Paraná Clube, pouco tempo. Nós chegamos às meias finais e não conseguimos o campeonato porque faltou salário e estava com uma dificuldade muito grande. Depois eu voltei para Portugal e tive a possibilidade de pegar a Ferroviária. Por incrível que pareça, a Ferroviária foi o único clube, que eu consegui iniciar a temporada, ou seja, escolher jogadores, sabe? Os outros clubes todos eu já entrei com um plantel feito e resolver para ontem, né? No Atlético Paranaense, quando eu entro no Atlético, nós entramos no Atlético, eu não entrei sozinho, entrei com outras pessoas. O Atlético estava brigando no torneio da morte para não cair para a Série B do Campeonato Paranaense. Ou seja, estava num momento difícil, mas tinha bom jogador, tinha uma estrutura extraordinária, tinha um clube preparado, bastava só ter uma linha. E foi ali que a gente conseguiu entrar, tivemos o suporte da direção, da presidência, e as coisas andaram bem. Mas, para mim, o primeiro trabalho foi espetacular, foi a Ferroviária. E tivemos outros trabalhos bons, né? Mas a Ferroviária foi o único que conseguimos iniciar e acabar. Quer dizer, eu não acabei, porque 3 rodadas antes a gente foi campeão, e eu nem cheguei a acabar, fui para o Atlético Paranaense logo em seguida, e depois os meus assistentes foram, porque eles ficaram até o final. Depois tivemos momentos bons também, né? No Santa Cruz tivemos dois momentos espetaculares, a gente conseguiu ganhar a Copa do Nordeste no Campeonato Pernambucano, depois no Vasco a Taça Rio. Então, tivemos assim, tem 5 títulos no Brasil, que é muito bom, não é? E é uma felicidade, porque títulos em diferentes
em diferentes estados, diferentes situações, diferentes adversários grandes, ser campeão na Taça Rio com Flamengo, Botafogo, Fluminense, e é muito bom ser campeão da Copa do Nordeste, ganhando do Ceará muito bem, do Bahia muito bem, indo à final e empatando um jogo e ganhando o outro da final. Então teve momentos assim muito bons. E como o futebol ele é como uma gangorra, né? Às vezes você está bem, outras vezes você está mal. Existe uma mudança rápida de treinadores, estão aparecendo cada vez mais treinadores bons, então a gente tem que estar preparado sempre para entrar em coisas novas. Ô, Milton, você falou do Santa Cruz, eu quero falar um pouco de Santa Cruz, campeão pernambucano contra o Sport, campeão da Copa do Nordeste contra o Campinense. No Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz tem um bom início, chegou até a liderar a competição e depois tem uma queda. Queria que você falasse um pouco dessas duas conquistas e o motivo, né? Você vivendo lá de dentro, os bastidores, o que ocasionou, né, essa queda para o Santa Cruz depois ser rebaixado para as divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu, lógico que é um dos pontos, né, que uma queda de divisão não se coloca uma possibilidade, né? São multifacetas, multisituações que levam ao finalmente. Ali o principal de tudo foi falta de dinheiro, né? A verdade é essa, salários em atraso, as coisas, enquanto houve conversas, ideias, vamos para frente, é importante, vamos ganhar. Aí, e juntamente com o trabalho de campo, um trabalho bom que motivava todo mundo, a coisa andou. Depois, quando começou a faltar realmente, que daí, quando você vai 1 mês, 2 meses, você consegue levar o barco ao moinho, mas depois, quando começa a ser muito mais que isso, já dificulta, aí já começa a entrar na estabilidade do jogador, já começa familiares, enfim, aí entra uma série de coisas, né? Não é uma situação só. São várias coisas que teve alguns atos de indisciplina durante esse caminho, talvez fruto da própria instabilidade. E enquanto a gente conseguiu manter o foco no ganhar, no competir, trabalhar duro diariamente, esquecendo o extracampo, a gente conseguiu ir bem. Depois, quando começou já o foco já ficar maior no extracampo, já não conseguiu levar o que tinha, já não conseguiu entregar dentro do campo. E aí a queda que eu digo, a queda de desempenho, né? Já não é a mesma. Então, acaba por conseguir instabilidades grandes que levam ao resultado no campo. Bom, Milton, e esse time do Santa Cruz tiveram alguns jogadores que mantiveram, né, depois na elite do futebol brasileiro. O Keno, alguns anos depois, foi ser campeão brasileiro e Copa do Brasil no time do Atlético Mineiro, campeão de Libertadores no Fluminense. Léo Moura, um ano depois, foi ser campeão no Grêmio da Libertadores. Nesse time ainda tinha experiência do grafite. João Paulo, que está jogando pelo Seattle Sounders esse Mundial de Clubes. Então, queria que você falasse um pouco desse elenco que tinha alguns jogadores que depois também brilharam em outros clubes. O Neres, o zagueiro, rodou em vários clubes, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Vasco, acho que foi o Vasco também. Os jogadores todos tiveram, o próprio Arthur Caíque rodou em grandes clubes, foi para o Japão, rodou em grandes clubes. Mas naquele Santa Cruz ali foi quando a gente entra, a equipe estava para não classificar no Campeonato Pernambucano, estava fora da zona de classificação e estava para não classificar também na Copa do Nordeste. E aí que eu acho que foi um desempenho muito bom, muito forte, porque foram várias mata-matas, né? Foram 4 mata-matas de ida e volta, e a gente conseguindo, salvou o Fortaleza, o Ceará, o Bahia e o Campinense.
Então, foram 4 grandes clubes dentro do cenário nordestino, né? Então, um dos maiores até. O Sport já tinha ficado no caminho anterior, e a equipe conseguiu ganhar um corpo. Foi naquela equipe foram mudados o lateral esquerdo, foi mudado um zagueiro, que jogava um menino, e eu coloquei o Neres, por ser um jogador mais técnico, o Dani um jogador muito focado, um jogador firme, e eu troquei acho que era o Leonardo, o zagueiro, e eu coloquei o Neres. Depois mudei, coloquei o Thiago Costa, lateral esquerdo. Aí revezava do lado direito o Vitor, o Léo Moura. A outra mudança que eu fiz, que eu acho que foi uma mudança muito boa, foi quando o João Paulo era meia. Eu trouxe o João Paulo para segundo volante, e o volante, como é que era o nome dele? Era segundo volante, eu trouxe para primeiro, e depois o Arthur Caíque era o terceiro reserva do Grafite, que tinha o Grafite era o primeiro, o segundo era o General, o Bruno, e tinha o Arthur Caíque, que era o terceiro atacante. Eu puxei o Arthur Caíque pela característica dele de atacar e defender forte, eu puxei o Arthur Caíque para o lado esquerdo, para o lado direito, e fixei o Keno do lado esquerdo. O Keno conseguiu entender o que ele precisava fazer, fechar um pouquinho dentro, para ter os 2 espaços de drible para dentro e para fora, ia para a linha, às vezes vinha para dentro, e recebia a bola ali, né, entre os centrais, e aí a equipe cresceu muito. A equipe cresceu muito, entendeu perfeitamente os momentos defensivos e as transições, e a equipe começou a fazer muito gol, porque acabava por ter o Keno como um homem de abrir linhas, do drible e o cruzamento, e o Grafite e o Arthur entrando como 2 atacantes. A gente acabava fazendo um 4-4-2, disfarçado com 4-2-3-1. E aí a equipe evoluiu bastante e conseguimos ser campeões. Assim. Bom, Milton, já chega na parte final do nosso bate-papo, vou fazer as 2 últimas perguntas, entrando na sua passagem no Vasco. Primeiro, falar um pouco desse título da Taça Rio, né? É um título que foi importante, vitória contra um Botafogo que iria disputar a Libertadores nesta mesma temporada, Botafogo do Jair Ventura, 2-0, um gol do Douglas Luiz, um gol do Luiz Fabiano, que inclusive foi o primeiro gol dele com a camisa do Vasco nessa passagem. Queria que você falasse um pouco. Pode falar. O Manga ganhou um relógio com esse passe aí que ele deu para o Luiz Fabiano, ganhou um relojaço. Então, queria que você falasse um pouco sobre esse título da Taça Rio e se dava para ter tido sequência no cargo nesse comando técnico do Vasco, o Vasco que depois acabou se classificando para a pré-Libertadores do ano seguinte. Se você fizer uma retrospectiva, você vai ver que foram feitas algumas situações ali que causam um peso grande para o treinador, né? Eu cheguei quando nós chegamos no clube, o Vasco tinha caído em 2015, quase não subiu em 2016, e 2017, com 2 meses de trabalho, já tinha saído um treinador. Então tinha alguma coisa que não estava bem, então precisava ser mudado. Lógico que a gente tentou fazer algumas mudanças, contratando, mas o clube estava sem condições financeiras de contratar ninguém, então começamos a trabalhar dentro do clube, né? Subimos 7 jogadores, e desses 7, a maior venda do Vasco até hoje foi o Paulinho, que a gente subiu com 16 para 17 anos, que hoje está no Palmeiras, foi vendido para o Bayer Leverkusen. Douglas Luiz, o Andrei, o Bruno Conzedei, o Paulo Vitor, o Matheus Vital, uma série deles que a gente colocou para jogar em detrimento à equipe que era muito madura, então conseguia jogar bem, mas não aguentaria a maratona de jogos e viagens que nós tínhamos pela frente, então precisava mudar. E quando há mudança, existe sempre desgaste inerente às situações de tomada de decisão. Todo treinador ele vai ser cobrado por tomar decisão e vai ser cobrado por não tomar também. Então, eu optei por tomar e trabalhar muito, e a equipe estava bem preparada, trabalhamos bem,
Tanto é que o treinador que entrou logo em seguida levou a equipe à Libertadores, que eu tinha certeza que ia acontecer isso. A equipe estava bem treinada e estava forte e limpa dos problemas. E o Paulinho é o último assunto que eu queria tocar, né? Ele que subiu no momento que você era o treinador do Vasco. Queria que você falasse um pouco sobre o jogador Paulinho, que depois mudou um pouco a característica, se tornando um jogador mais goleador na passagem dele no Atlético Mineiro, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2023 e hoje é jogador do Palmeiras. O Paulinho, além de ser um excelente profissional, é um menino muito inteligente. Ele entende bem. Ele, quando chegou ao profissional, ele tinha alguma dificuldade de finalização, onde treinávamos muito a finalização. Ele fazia muito bem. Ele é um jogador de aproximação, não é um jogador de velocidade, não é um jogador de buscar a profundidade, não. Ele é um jogador de aproximação, de toques, e aproximação e tabelas. Então, esse era o jogador que eu precisava para trabalhar juntamente com o Douglas Luiz e o próprio Nenê, que tínhamos, o Matheus Vital, que era um jogador de aproximação, e a gente tentava com o Manga, ou às vezes com o Kelvin, buscar a profundidade para a bola chegar para o Luiz finalizar. Era mais ou menos essa linha em grosso modo falando, né? Então, o Paulinho, quando entra, eu vou ver um jogo do Juvenil Júnior, sub-20, nas Laranjeiras, na final do campeonato de Júniors. E ele já tinha jogado muito bem, que eu já estava acompanhando os jogos. E ele estava jogando muito bem. Ele era reserva, não entrava, Paulo Vitor jogava. E ele, quando chega para mim, ele chega como um jogador já praticamente pronto. Pronto, que eu quero dizer em termos físicos, né? Lógico que a ideia de jogo, lógico que a gente conversa muito e explica. E ele, inteligentemente, depois do primeiro treino, ele já veio para mim e me perguntou qual era a função dele, com bola, como é que era, sem bola, como é que era, a bola do lado dele com bola e a bola do lado dele sem bola. A bola do lado contrário com bola e ele sem bola. Então, ele é muito inteligente, então ele entendeu logo. A gente gostava de ter o lado da bola, a aproximação, e do lado oposto, um homem aberto para virada de jogo e aí buscar o espaço. E ele entendeu muito bem, rapidamente entendeu, e já começou a crescer, e os próprios colegas viam o crescimento dele diariamente. A gente foi moralizando. Para você ter uma ideia, ele, quando chegou na equipe principal, ele já era um menino assim, muito forte fisicamente, e eu perguntei para ele o que ele fazia. E ele disse que já tinha, desde os 12 ou 13 anos, um personal trainer que trabalhava no turno inverso. Se a gente treinasse de manhã, ele treinava à tarde. Se a gente treinasse à tarde, ele fazia um trabalho de manhã. E sempre... Então, o menino cresceu e evoluiu muito, e acho que é merecida essa grande profundidade que ele teve no futebol mundial. É lógico que eu esperava um pouco mais dele no Bayer de Leverkusen. Todavia, não sei se ele chegou a se adaptar ao país ou não, ainda certo que voltou, mas voltou muito bem também, né? E como eu te disse, ele certamente ele viu que ele tinha alguma dificuldade de finalização, e depois eu saí, com certeza ele deve ter trabalhado muito mais, que está à vista aí. Então, um menino que hoje é um jogador bem completo, inclusive na altura. Ele tinha 16 anos, e eu estava à espera de ter um jogo fácil. Eu levei ele 2 vezes no banco para entrar para o jogo. Só na terceira que ele entrou, porque eu estava à espera de colocar num jogo mais fácil. E foi no Vitória da Bahia, quando a gente faz o 3-1, com 2 gols de diferença, já estava faltando 15 ou 20 minutos, aí eu coloquei. Esse foi o primeiro jogo dele, contra o Vitória da Bahia, no Barradão, e ganhamos de 4-1. Inclusive, o 4º gol, ele participa numa tabela. Ele participa. Menino, como ele, tem outros bons, o Vasco. O Vasco é uma escola muito boa, né? Os clubes do Rio vão buscar jogadores interessantíssimos em todos os lados. E o Brasil sempre formam grandes jogadores, grandes atletas. É lógico que tem que preparar um pouco mais para bater de frente com os europeus, né? Bom, Milton, quero te agradecer por ter aceito o convite para a gente bater um papo aqui no Papo Técnico, e te desejo sucesso no seu próximo trabalho, quem sabe, né, que seja nesse ano de 2025.
Amém. Muito obrigado, te deixo um forte abraço, foi um prazer também. Então esse foi o Milton Mendes. Se você gostou do bate-papo, faço convite para você deixar seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento para não perder absolutamente nada. Então é isso, até a próxima, tchau!